E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Treinador Hardcore. E a gente hoje vai falar um pouquinho do campeonato que passou, Campeonato Paranaense classificatório para o Brasileiro, certo? E de como foi os atletas, como que ocorreu esse campeonato. Galera, é o seguinte, o campeonato em si é um campeonato que vem subindo de nível, né? O pessoal está entrando cada vez mais condicionado, mais preparado. E para que a gente consiga acompanhar esse ritmo é preciso conhecimento e informação de melhor qualidade, né? Então assim, o campeonato em si, o evento estava bem organizado, tem sempre os atrasos, né? Isso acaba afetando os atletas que sobem mais tarde, mas isso acontece em todo o campeonato, a gente vai sempre preparado para isso. No geral, o campeonato, as colocações foram bem equilibradas, né? Cada um teve aquela colocação que mereceu. Estão pontuando algumas coisas que é importante eu falar para vocês, cada vez mais tem que se tomar cuidado. Nas categorias masculinas foi muito falado em dilatação abdominal, não pode estar dilatado. Hoje qualquer lesão ou rompimento muscular que seja aparente ou abscessos e aplicações, a federação também está punindo, jogando a pontuação desse atleta lá para baixo, é quase uma desclassificação. Então a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso, quanto a treinador, né? Eu tenho que estar sempre olhando se o abdômen está dilatado ou não, se tem alguma assimetria de um lado para o outro, um peito maior que o outro e assim por diante, né? E eles estão pontuando muito isso daí. Então vamos falar primeiro do Ícaro, né? Ele é um atleta que ele veio de uma categoria de Men's Physique para o clássico, né? Ao longo da preparação dele, ele veio de um shape que estava com bastante gordura, né? A gente teve que trabalhar bastante a parte da linha dele, de trabalhar a linha. Ele já era um atleta que tinha uma dorsal muito grande, porém não tinha perna, ficava assimétrico. Então a gente veio trabalhando isso e trabalhando na perda de gordura, né? Ao longo de 6 meses aí a gente conseguiu um 3º lugar nesse campeonato, que foi uma posição muito boa, classificou ele para o Brasileiro, porém ele merecia, na minha opinião, o 2º lugar. Pecou um pouquinho ali na ansiedade, nas poses, só que são coisas ajustáveis para os próximos campeonatos, pessoal. Treinar pose faz parte da competição. Talvez não, se eu dissesse para vocês, é mais importante o treino de pose na finalização do que o próprio treino de musculação. Porque não adianta nada você não saber mostrar aquilo que você construiu ao longo dos anos. Então é muito importante essa parte de poses. Como ele errou algumas coisas nas poses, não conseguiu, por exemplo, expandir o dorsal dele, que é o melhor ponto forte dele, ele acabou ficando com a 3ª colocação. Muito embora seja uma colocação fantástica, já que ele veio de uma derrota onde ele não ficou nem na linha da frente dos 6. Depois a gente vai para o Johan, né? Vocês acompanharam ali no último dia antes do campeonato 2 atletas meus, o Johan e o Yuri. O Yuri ficou em 2º lugar, foi muito bom, excelente colocação, a categoria bem disputada, né? Falta para o Yuri um pouquinho ali de sorriso, porque a Men's Physique tem muito disso, né? E depois veio o Johan, que vocês acompanharam durante toda a preparação que a gente fez. Como eu já vinha falando para vocês, o Johan ele é acima da média para a categoria, né? Então a gente já esperava esse resultado, ele foi campeão, show de bola, levou o campeonato na categoria dele, e no overall ele ficou empatado com o campeão 6-6, né? Só que o campeão teve um voto de um árbitro a mais nessa pontuação e ele acabou levando o Johan, né? O Johan, com 2 semanas a mais, ele teria subido com uma condição de pele melhor. Faltou um pouquinho de tempo ali, né? Se vocês verem como eu disse no primeira filmagem, no primeiro episódio, faltou um pouquinho de tempo. Ele chegou um pouco tarde para a preparação dele. Então, se a gente tivesse 2 semanas a mais, a condição de pele dele teria subido um pouquinho melhor, talvez isso fizesse a diferença para levar o título overall, o que não menospreza o título da categoria dele. Subiu com mais de 15 atletas, né, e foi deixando todo mundo para trás, e ele foi campeão sem dúvida alguma da categoria dele, né, que era a categoria mais baixa em altura do Men's Physique. Né, pousou bem, ele não tem esse problema, ele já é um atleta mais antigo, está acostumado com a categoria, posa muito bem, né? Ele, se a gente cuidar da linha dele, com toda certeza ele tem um grande futuro pela frente. Em relação a Sabrina,
nós não tivemos uma boa colocação. Um dia antes, no episódio anterior, eu mostrei para vocês, ela estava com a pele bem colada, ela estava com o abdômen cheio de veias, né? E a categoria Wellness, ela vem passando por uma mudança, uma transformação, onde eles não querem isso. A gente tentou manipular de todas as formas, porém a genética da Sabrina responde muito bem aos estímulos. Quanto mais comida ela comia, mais seca ela ficava. A gente não cortou a água, mesmo assim isso não impediu de que ela ganhasse volume, e ela estava, comparando com todas as atletas, maior e mais definida. Segundo a arbitragem, ela acabou saindo fora do padrão da categoria Wellness, né? O que isso quer dizer? Que ela poderia estar numa outra categoria, com volume muscular maior, como uma Women's Physique ou uma Figure, um volume e uma definição melhor, né? Muito embora nem ela e nem eu como coach quer colocar ela nessa categoria. A gente quer permanecer ela na Wellness e vamos tentar ajustar isso daí para os próximos campeonatos. Ela já não treina mais superior e vai continuar apenas com treino 2 a 3 vezes na semana para tentar diminuir um pouco o volume dela, atrofiar um pouco, para tentar se enquadrar um pouco mais no perfil atual da categoria Wellness. Por que eles fizeram isso? Porque o Wellness hoje não é uma categoria exclusiva no Brasil. Ela foi criada no Brasil, que agora é uma categoria que se expandiu pelo mundo. Até o ano passado a Wellness só tinha amador e agora ela virou Pro também. Para que as meninas americanas, europeias e de outros países pudessem se equiparar com as brasileiras, nós estamos tendo que diminuir o volume das nossas atletas para que haja essa igualdade, né, na categoria. Então a gente precisa entrar com um shape um pouco menos agressivo, um pouco menos marcado daquilo que vocês vinham acompanhando. Mas no geral o campeonato foi bom, os atletas foram todos premiados, né, com exceção da Sabrina. E acredito que para um próximo trabalho a gente vai acertar mais ainda, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês continuem assistindo o canal, continuem nos acompanhando, que vem muitas novidades por aí. Esse foi o último episódio e tamo junto, continuem seguindo o canal. Vamos lá!